Começa o... Você entra num elevador e está com alguém desconhecido, só vocês dois. Silêncio. De repente, um pigarro, alguém puxa um assunto, jogo de futebol, o tempo vai melhorar, vai chover. Aquele momento que se passa entre a entrada no elevador e a saída passa a ser um momento de angústia, por incrível que pareça, porque é um momento em que você está diante de um estranho na intimidade de um cubículo e você não sabe o que dizer. Repara que o silêncio, ele pode ser, na maioria das vezes, ele é ensurdecedor, ele é perturbador. O silêncio causa o pensamento, causa a sensação, causa a fantasia. O silêncio faz desdobrar o pensamento. O silêncio faz exigências. Se duas pessoas estão em silêncio, elas provavelmente vão tentar romper esse silêncio, quebrar com esse silêncio. Amigos num bar, jamais o silêncio. Uma mesa onde as pessoas estão jantando, se tiver silêncio é porque tem briga, é porque tem mal-estar. Ou seja, socialmente o silêncio é evitado porque ele é constrangedor. No entanto, dentro de uma situação de análise, o silêncio passa a ser uma condição para que a fala aconteça além do previsível. E é sempre aí que se coloca o analista. A escuta de algo que ainda não foi dito, algo que ainda não foi percebido, algo que ainda não foi sacado, algo que ainda não foi desdobrado. Em outras palavras, algo que ainda não foi desrecalcado, né? Alguma coisa que ainda não viu subir o véu do recalcamento. Pode começar, Carlos. 5, 10, 15, 20, que 30. É isso? É o seu dinheiro indo embora. 40. Não, para. É que minha semana foi muito difícil. O primeiro dessas novas formas de sofrimento, que na verdade não são tão novas assim, mas que são novas porque começam a se expandir, né? Começam a gerar o efeito Me Too, né? Foi descrita pela primeira vez por um pensador, né, crítico, da escola de Frankfurt, chamado Walter Benjamin, né? E o Walter Benjamin, gente extremamente assim, uma vida pobre, miserável, que lutava assim pela sobrevivência e ao mesmo tempo era capaz de pensar coisas fantásticas nesse estado de desamparo, de falta de recursos. Ele observou uma coisa muito simples e tremendamente nova. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial e ele acompanhou então os soldados que iam para o fronte e que depois, em 1918, voltaram, né, do fronte. Né? Como, aliás, meu próprio bisavô, lutou na Primeira Guerra, voltou para casa e tinha o efeito Walter Benjamin, né? Que era o seguinte: até então, na história do Ocidente e também do Oriente, ir a uma guerra era uma grande aventura. Você podia morrer nessa história. Cruzada. Você podia se dar mal. Mas se você voltasse, você tinha algo a dizer. Você tinha adquirido uma autoridade experiencial. Você tinha visto a morte de frente. Você tinha visto os limites do humano. Né? E você podia contar essa história. E contar essa história, que é a história do sofrimento, tornava a comunidade mais rica. Né? A guerra é também um tipo particular de viagem. Né? O cara vai, ele sai de casa e ele volta diferente, ele volta outro. Né? O que o Walter Benjamin viu com esses soldados que voltavam na Primeira Guerra Mundial? Em vez de contar uma história, eles ficavam em silêncio. Perguntava para ele: ei, conta, o que aconteceu? Não, foi difícil. Silêncio.
E ele começou a pensar por que... Primeiro, a novidade da coisa. De repente tem uma forma de sofrimento que não inspira mais uma narrativa, não inspira mais palavras, mas inspira talvez uma outra forma de dizer, que é o silêncio. Né? E Catherine Malabou, né? Agora voltando para uma autora contemporânea, tem descrito uma nova forma de sofrimento que ela chama de subjetividade pós-traumática. Né? O Freud pensou a histeria a partir do quê? De um encontro ruim com a sexualidade. Né? Esse encontro ruim gerava sintomas. Né? Ou seja, sintomas que eram também expressão de uma forma de vida. Uma forma de vida que tinha o trauma no seu centro. Olha a associação. Trauma, narrativo. Né? Trauma, algo para dizer, ou então algo que está bloqueado, que não consegue ser dito. Catherine Malabou observou um fenômeno diferente. Ela disse, nós temos cada vez mais subjetividades pós-traumáticas, subjetividades que não conseguem mais se queixar. Como os soldados lá do Walter Benjamin. Eles não conseguem se dar conta que estão sofrendo. Ou melhor, não conseguem articular o seu sofrimento ao modo de uma tragédia, um romance joyciano, uma teoria, ou todas as formas que eu elenquei aqui para consubstancializar a experiência de sofrimento. Isso é um sofrimento completamente novo e bem maluco. Por quê? Porque o paradigma para isso seriam as lesões neurológicas. Por exemplo, um paciente com Alzheimer ou uma demência. Né? Ou seja, ele perde capacidades cognitivas, ele perde capacidades de reconhecimento, e o mais, não sei se já tiveram alguém acompanharam alguém que passou por isso, o mais difícil dessa experiência é que o próprio sujeito não consegue articular o sofrimento que ele está passando. Porque ele esquece. Né? Porque ele esquece que ele está esquecendo. Porque ele não consegue dizer para aquele que chega perto dele, olha, comigo está acontecendo mais ou menos assim, estou com medo disso, estou preocupado com aquilo, a coisa está indo mal, me ajuda, faz. Porque o quê? Essas afecções, aí sim, doenças mesmo, né, elas afetam a capacidade narrativa dos sujeitos. O que a Catherine Malabou está fazendo é pegando isso e dizendo, não é que de repente todos nós temos um problema no cérebro. De repente, nós estamos perdendo a nossa capacidade de reconhecer em experiências de sofrimento um grão de liberdade, lembra daquela velha história, e um grão de verdade. Porque a verdade é uma experiência que vem junto com teorias, tragédias, romances, verdade no sentido deflacionado. Tá? Como a gente diz, verdade de um amor. Qual é a verdade de um amor? Não é nenhum ente metafísico, não é nenhuma essência de duas laranjas que se encontraram. A verdade do amor é que ele se fala. Se você fala, ele acontece. Se você não fala, ele não acontece. Essa é a verdade que está em jogo nesta experiência. Algo que tem que ver com a linguagem, tem que ver com dizer, eu te amo, dizer, bom, não, daqui a pouco sim, mudou, e há uma verdade em curso nisso. O que acontece com os sujeitos pós-traumáticos é que a gente não, e o próprio sujeito não, imputa a esse sofrimento uma hipótese de verdade, um grão de liberdade. Né? Exemplos mais acessíveis. Uma síndrome japonesa, descrita por psiquiatras japoneses e endêmica no Japão, que ataca adolescentes que são adolescentes assim que funcionais, vão bem na escola, se viram, só que meio solitários. Então eles estudam bastante, eles vivem no videogame, televisão. E junto com essa forma de vida vai acontecendo uma coisa esquisita. Eles param de falar. Falar. Pizza, joguinhos, tudo escrito.
provas, leituras, são exímios leitores. Não é que eles têm um problema, vamos dizer assim, da cognitivo com a linguagem. A experiência de fala, de repente, se tornou prescindível. Eu não preciso mais falar. Opa, mas se eu não preciso mais falar, isso vai afetar a minha experiência de sofrimento. E vai afetar radicalmente. Né? Segundo exemplo, alguns pacientes psicossomáticos, ditos assim, né, sofrem com, na verdade, fenômenos psicossomáticos e que têm um sintoma muito interessante, clinicamente falando, que chama-se alexitimia. Alexitimia é a impossibilidade de reconhecer, qualificar, nomear o que você está sentindo. É um sintoma em que a pessoa transforma afetos, tipo alegria, inveja, ciúmes, raiva, em sensações do tipo dói, estou desconfortável, e tem algo chato, ou seja, há uma passagem discursiva entre uma história, vamos dizer assim, que vem sempre é onde a gente articula os afetos, e sensações. Bom, mutismos seletivos, alexitimia, subjetividades pós-traumáticas. Né? A fala requer sempre continuidade. A fala quer falar sempre, quer falar mais e mais. Se não houvesse o ponto final, se não houvesse o fim da sessão, a fala se estenderia. E é exatamente para escutar uma fala diante do abissal, ou seja, diante do não anteparo, que se cala. A voz do analista, ela emudece para que o discurso do analisando, a presença do analisando, seja uma presença em transformação, em mutação. Porque dizer o que se sabe não é necessário. Perguntar sobre aquilo que possivelmente já se sabe tampouco é necessário. Mas dentro da condição da psicanálise, de uma sessão de análise, o que passa a ser interessante é o que o silêncio nos faz falar, pensar e fantasiar além do que era mais ou menos esperado, mais ou menos imaginado, mais ou menos previsível. É exatamente no desmonte, é exatamente no vacilo de alguma coisa que, em sendo incomodada, essa coisa pode ser dita. O silêncio do analista incomoda e os analisandos pagam os analistas para serem incomodados, mas para serem incomodados no sintoma e, quem sabe, serem aliviados na dor maior, que é a angústia de existência.